o mercado de estética é gigante. Eu não conheço ninguém que não quer melhorar absolutamente nada na sua aparência. Mas mesmo assim, a sua clínica não fatura tanto quanto poderia. E se a gente não pode culpar o mercado, quem será que é responsável por isso? Eu sou o Matheus, CEO da Uno, já ajudei mais de 1.000 clínicas a estruturarem a sua máquina de vendas e mais de 6.000 profissionais a venderem com qualidade e previsibilidade. E hoje eu vou compartilhar com vocês dicas práticas de tudo que eu aprendi nesses 10 anos trabalhando com o mercado de estética. Então fica aqui porque esse conteúdo é extremamente relevante. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que vender não é responsabilidade somente da sua equipe. Ela é principalmente sua. Se a sua secretária já soubesse o que ela precisa fazer para ficar rica, ela já estaria. E você muitas vezes deposita nela toda a responsabilidade de trazer agendamentos e trazer vendas para sua clínica. Então, o que você precisa fazer é sair do operacional da sua clínica e entender de uma vez por todas que você precisa desenvolver a sua equipe e você precisa ter o domínio da máquina de vendas da sua clínica. E aí vem um ponto que é extremamente importante. Vem aqui comigo, eu quero que você entenda isso e não esqueça nunca mais. Crescimento precisa de método, não de esperança. Se você sente que todo mês você precisa tirar um coelho da cartola para bater a sua meta de vendas, você não tem uma clínica bem-sucedida. Não adianta você ter um resultado financeiro bom no fim do mês, sentir que fez um bom trabalho se no mês seguinte você está com medo de que não vai conseguir atingir esse resultado de novo. O primeiro passo que você precisa fazer para bater a sua meta com previsibilidade todos os meses é investir em tráfego pago. E essa é a primeira armadilha. Você quer o melhor resultado para a sua clínica, mas você investe nos piores profissionais. Então você precisa ter uma boa agência de tráfego, mas você precisa entender pelo menos o básico sobre anúncios. Você precisa entender que você paga para as redes sociais ou para o Google para você aparecer para os seus potenciais clientes. E uma vez que eles levantam a mão e demonstram interesse na sua empresa, é sua obrigação e do seu time conduzir essa pessoa pelos níveis de consciência e fazer com que algo que antes era um mero desejo se tornasse algo que ela sente que é urgente e que ela quer resolver logo. E antes que você comece a pensar que eu estou dizendo que não existem boas agências de tráfego ou que as agências de tráfego elas podem ser ruins, eu vou dizer para você que muitas delas acabam não conseguindo demonstrar a capacidade delas para você por causa de um erro muito simples. Você investe pouco em tráfego pago. Antes, eu estava na ligação com um dono de clínica que quer faturar R$100 mil por mês. E ele tem a intenção de investir no próximo mês R$3 mil. E eu preciso dizer para vocês que se você investiu R$3 mil e você vai faturar 100 mil, o seu negócio é uma máquina de dinheiro, porque você coloca R$1, volta 33. Isso não existe. Se você quer começar a ter resultados mais consistentes na sua clínica, você precisa entender que o boleto de marketing, o tanto quanto você investe em tráfego pago, é uma das contas mais importantes que você tem na sua clínica e provavelmente você está investindo pouco. Imagina o seguinte cenário. Você quer anunciar 5 procedimentos estéticos da sua clínica e a sua verba de orçamento são R$5 mil por mês. Se a gente dividir isso proporcionalmente, estamos falando de um investimento de R$1.000 por mês em cada campanha de tráfego pago para sua clínica. Dividindo cada campanha por uma meta diária de gasto de R$32 para fechar nossa quantia de 5 mil, a gente está falando que você tem apenas R$32 por dia para testar cada conjunto de anúncio. E se o seu lead custa pelo menos R$10, que é um valor bem razoável para você ter um lead qualificado para a área de estética, a gente está falando que por dia você vai ter, num cenário bem otimista, 3 leads por dia. É impossível a sua agência conseguir pegar feedback sobre eles e é impossível para o seu time prospectar pessoas o suficiente de cada produto para as campanhas saírem da fase de aprendizado. E se a gente sabe que uma taxa de conversão de agendamento da clínica ele pode variar entre 20% e 40% dos leads que chegam em agendamento, eu estou falando que com 3 leads por dia vai levar pelo menos 10 dias para você conseguir 3 agendamentos. É impossível bater a meta assim. Então, se você quer investir menos em tráfego pago, você precisa colocar menos opções. Mas eu espero que você já tenha entendido comigo que a solução lógica é investir mais. Agora que você já entendeu que você precisa investir mais em tráfego pago, eu preciso dizer para você que marketing
não conserta processo comercial ineficiente. Depois que você já entendeu que você precisa aumentar a sua verba de tráfego, é muito importante você entender o que você vai anunciar para os seus clientes. Fuja de campanhas onde você só divulga preço. Eu vou contar um segredo para você. É impossível que você tenha o menor preço da sua cidade. Sempre vai ter uma clínica de estética que vai conseguir ter um preço menor que o seu. Isso acontece porque eles não dão lucro. E talvez essa clínica feche, mas vão abrir 2 outras. Então, chega um momento em que você entende que se você quer ter uma clínica lucrativa, você precisa atrair as pessoas que prezam pela qualidade. Quando eu falo em qualidade, a primeira experiência que a pessoa tem é com o processo comercial da sua clínica. Então, veja só. Você precisa ter um script bem estruturado para sua secretária. E eu não estou falando que ela precisa falar igual um robô toda vez. Mas é muito comum que os nossos clientes eles tenham dúvidas que sejam de certa forma repetitiva e você não pode depender da motivação dela e da criatividade dela toda vez que alguém faz uma pergunta. Direcione ela, monte um documento com as principais dúvidas que os clientes trazem e principalmente como que ela pode fazer para instigar o cliente a falar mais e trazer essas dúvidas, que são objeções, que devem ser contornadas e depois se tornam em agendamento de avaliação. Matheus, eu não sei como eu faço para minha secretária fazer isso, eu não sei montar um script, por onde é que eu começo? Primeira coisa que você pode fazer é entrar em contato com a Uno, porque nós temos uma série de ferramentas que te ajudam a montar esse script. De qualquer forma, eu recomendo muito que você conheça o livro chamado Spin Selling. Ele te ensina uma técnica onde você conduz o cliente por perguntas de situação para entender a realidade dele, para perguntas onde você vai encontrar um problema. Nesse problema, você vai fazer o que a gente chama de implicação e, por fim, você vai gerar uma necessidade para o seu cliente e só depois dessas 4 etapas você vai fazer um agendamento. Mas eu poderia fazer um vídeo somente sobre isso, então a recomendação agora é conheça a Uno e leia o livro do Spin Selling. Nesse momento, eu preciso que você entenda também que vai chegar uma hora que o cliente vai parar de te responder. Então é muito importante que você faça follow-up. Curiosidade, a maioria dos agendamentos não acontecem no primeiro contato com o cliente. Então, se hoje você não tem um processo estruturado para fazer com que a sua secretária, a sua equipe comercial faça follow-up com o cliente, é provável que você está perdendo agendamentos. E o que nós recomendamos, com a nossa experiência prática atendendo mais de 1.000 clínicas, é que você faça no primeiro dia uma mensagem, uma ligação, no segundo dia uma mensagem, uma ligação, terceiro dia mensagem, ligação, quinto dia mensagem, sétimo dia uma mensagem de despedida. Após esse período, você fala com a pessoa depois de 15, 30 e 45 dias. Por que você tem que fazer isso? Porque quanto mais cedo tá do momento que a pessoa levantou a mão para falar com você, mais chances ela tem de agendar. E a ligação, ela é essencial porque ela te permite um canal de comunicação direto com o cliente. E não vai parecer desconfortável fazer uma ligação para o cliente porque você já mandou mensagem para ele. É muito comum que no primeiro dia você envie uma mensagem de boas-vindas, esclareça algumas dúvidas dele. No segundo dia você pode mandar uma prova social. No terceiro dia você pode mandar uma explicação mais detalhada sobre os procedimentos que você faz nessa clínica. E quando ele atender a ligação, de certa forma, mesmo que ele não tenha te respondido, ele já sabe quem você é e ele vai estar muito mais aberto para ouvir a sua proposta. Então faça follow-up e lembre-se, toda vez que você entregar conteúdo para o seu cliente, seja intencional e de alguma forma transmita valor para ele conhecer melhor a sua empresa, para ele entender que aquilo realmente dá resultado e às vezes até para lembrar ele de qual é o problema que ele está querendo resolver naquele momento. E olha só, você já está entendendo que processo comercial dá trabalho, não dá? Quebrar também dá e não te faz ficar mais rico no fim do mês. Então continua comigo. Fizemos todo o trabalho, a pessoa agendou a avaliação dela e aí, nesse momento, acontece um erro muito comum que é o seguinte: não enviam a mensagem de confirmação de agendamento ou agendam a pessoa para uma data muito longe. Sempre que a pessoa fez o agendamento com você, acabamos tendo uma sensação de pequena vitória. Claro, isso deve ser celebrado, mas não é o fim do processo, ele é somente o começo. Você precisa automatizar as suas mensagens de lembrete de avaliação e evite agendar a pessoa para 2, 3, 4 dias para frente, porque a chance dela esquecer é muito maior. Nesses casos específicos, o que você pode fazer é, numa data mais próxima, chamar ela de novo, ligar ou mandar mensagem
e aí sim agendar a pessoa para o mesmo dia, para o dia seguinte, ou no máximo 2 dias para frente. E quando a pessoa finalmente chega na sua clínica, tome cuidado com os detalhes. Eu fui numa clínica uma clínica que tinha sido comprada por mais ou menos 600 mil reais. E essa clínica, ela servia o café em copinhos de plástico. Fiquei intrigado com aquilo. Quando eu vi o armário, eu percebi que eles tinham xícaras lindas e as meninas não estavam usando porque dava muito trabalho lavar a xícara toda vez. Mas pense comigo, se você fosse o cliente, você ia preferir ser atendido num copinho de plástico ou ser servido numa xícara bonita com chocolatezinho acompanhando? Acredite, essas pequenas coisas afetam o resultado de venda. Mas não é só isso. Você precisa também ter um processo de vendas consultivo. Se você tem uma vendedora hoje que vende no feeling, que às vezes ela até afirma para você que ela tem um dom natural para vender, cuidado, porque isso é uma coisa que não pode ser padronizada. Você está dependendo muito de uma pessoa e se ela não está empregando nenhuma técnica de venda que já foi validada cientificamente, é sinal de que você com certeza está deixando dinheiro na mesa. Então, o primeiro passo que você precisa fazer quando a pessoa chegou na clínica é atender ela bem e depois disso garantir que tudo que acontece com aquele cliente está padronizado. Então, faça simulações de venda com seus vendedores. Deixe os seus vendedores da clínica venderem para você e venda para eles também. Tudo que vocês entenderem que é um padrão e que funciona bem, vocês vão colocar no script também. E lembra, esse é um documento vivo. Toda vez que surgir uma objeção nova, que acontecer alguma coisa diferente, você precisa atualizar esse documento para garantir que, não importa quantos vendedores passem pela sua clínica, você mesmo assim vai conseguir treinar ele e garantir em pouco tempo um processo comercial eficiente. Agora que você já está fazendo um trabalho incrível no processo comercial da sua clínica, é muito importante lembrar que, para melhorar mais ainda, você precisa medir. O que você não mede, você não consegue melhorar. Então, semanalmente, é fundamental que você olhe alguns indicadores comerciais da sua clínica. E se você não sabe por quais indicadores começar, eu vou te dar uma dica bem simples. O primeiro deles é entender quanto que você está gerando de demanda por mês, ou seja, quantos leads estão chegando na sua clínica. Desses leads que estão chegando, quantos deles se tornam agendamentos, quantos se tornam comparecimentos, quantos se tornam conversões e o mais importante de todos, qual que é o seu ticket médio. Estamos encerrando essa aula por aqui. E se fez sentido o que eu ensinei para você, eu quero te fazer um convite. Conheça a nossa ferramenta, que é o Uno CRM, que vai te dar uma plataforma integrada para você acessar todas as conversas com o seu cliente, inteligência artificial que não substitui a sua secretária, mas sim facilita o trabalho dela e todos os indicadores que você precisa para bater a meta no fim do mês. No dia 1, você vai olhar para o Uno CRM e você vai entender exatamente o que você precisa fazer para melhorar o resultado da sua clínica. Meu propósito é ajudar as clínicas a venderem mais de forma previsível e lucrativa. E se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse, nos siga nas redes sociais.